Olá, amados! Hoje celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia em que Ele venceu a morte de modo claro a toda a humanidade, dando à morte uma sepultura. Foi nesse dia, bem cedinho, quando as mulheres que seguiam Jesus acharam a sepultura dele vazia, declarando a vitória pré-anunciada pelo próprio Jesus. Essa vitória pode ser a nossa vitória, mas para isso precisamos nos ajuntar aos daqueles que seguem Jesus de verdade. Creio que você se lembre da história dos outros 2 homens que foram crucificados com Jesus naquela sexta-feira. Falamos deles um pouco na mensagem dessa sexta-feira em nosso culto presencial e também transmitido pelo Facebook. Um deles, aquele que estava crucificado à direita, recebeu uma resposta especial do Senhor. Ele pôde ouvir a frase: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso". Amados, essas palavras servem para nós hoje. Jesus também deseja que você as ouça com o coração aberto, vivendo na certeza da vida eterna. Quanto ao outro crucificado à esquerda de Jesus, esse nada ouviu de Jesus, porque ele, Jesus, não era nada para esse homem. Esta é a lição para nós. Enquanto Jesus não for a prioridade de vida, jamais conseguiremos o escutar dizer aquelas palavras para nós hoje. O crucificado à direita, aquele que estava com o coração aberto, arrependido e pronto para caminhar com Jesus, foi quem recebeu a promessa da ressurreição e da presença eterna do Senhor em sua vida, pois percebeu que não poderia alcançar a plenitude da vida, a plenitude de viver com Deus, sem Jesus Cristo. Creio que este homem foi sincero pela primeira vez consigo mesmo e com Deus em sua vida. Pois os relatos de Lucas não deixam sombras e dúvidas sobre o poder e o impacto de Jesus na vida das pessoas, ainda mais naquele momento, o da crucificação. Este homem perverso sabia que uma vida dele, do jeito que ele vivia, era perecível e tinha que se revestir com aquilo que é imperecível para então receber o prêmio da vitória. E foi isso que ele fez. Ele não hesitou, porque a porta ainda estava aberta para ele. Amados, o apóstolo Paulo, em sua carta à comunidade de Corinto, capítulo 15, versos 50 a 58, diz: "Digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério", diz Paulo, "nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil." Queridos, essas palavras de Paulo devem encontrar-nos do mesmo jeito, nos impactando o coração, assim como puderam impactar várias outras pessoas. Se essas palavras tivessem sido escritas num momento anterior à crucificação de Jesus, poderíamos dizer que o homem à direita, que clamou a Jesus, havia as lido. Mas a verdade é que Paulo era igual àquele homem na cruz, um pecador que carecia da graça de Deus. Paulo entendeu que era ele o homem que deveria estar pendurado no madeiro, ao lado dos outros crucificados, não ao lado de Jesus. E é por isso que essas palavras de Paulo
ditas principalmente nos versos 50, 53, 54, parecem se encaixar tão bem com o grito de socorro exclamado por aquele homem crucificado ao lado de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 lições que esse texto me ensinou. E é provável que tenham mais lições a serem aprendidas, mas quero me ater a 3 delas. A primeira: não posso herdar o reino de Deus sem antes ser revestido da glória imperecível e imortal. Paulo nos ensina nos versos que lemos, dos 50 ao 58, e também que destacamos agora há pouco, 50, 53 e 54, que a natureza do homem está manchada pelo pecado. E isso não faz dele alguém que possa entrar no reino de Deus. O ser humano precisa antes ser transformado, e quem faz isso não é nós mesmos, mas o próprio Deus que faz isso em nós. E essa é a promessa dele, para que então possamos entrar no paraíso. Quero fazer um destaque. O texto que lemos fala somente para aqueles que se renderam aos pés da cruz, no aspecto da ressurreição. Mas isso vale também para aqueles que buscam. Porque o homem que estava à esquerda de Jesus vivia zombando, brincou com ele, com a sua obra, com a sua pessoa, com a sua filiação. Nós somos chamados a não brincar, a não viver zombando de Deus, porque a sua obra é uma obra para a eternidade e ela quer nos levar para nos colocar dentro do reino do Senhor. Homens e mulheres devem ser conhecidos por levarem uma vida de amor, de fé e de esperança viva por causa de Jesus Cristo, dando a Deus honras e glórias em tudo o que fazem. Se a tua vida está direcionada para coisas que não podem servir para glorificar Jesus Cristo, a mensagem de ressurreição ainda não está validada em tua vida. Antes, precisa passar pela cruz novamente e dar uma olhada com muita atenção para o sacrifício do Calvário, aquele que foi feito para a tua vida. Não é porque você acha que sua vida é boa que ela de fato é. Tome cuidado, você pode estar se enganando. A vida de fé abundante produz frutos em abundância, que tornam você conhecido pela palavra de cristão. Quando alguém pergunta a você, você se refere a si mesmo como João de tal? Ou as pessoas te conhecem logo por ser o João cristão? O seu nome é acompanhado de características mortais, perecíveis, ou apenas fala de você mesmo? Seu nome precisa carregar a expressão de Cristo em sua vida. Somente assim o paraíso se tornará a promessa de Deus para você e ela, como promessa, se tornará real. Ela já está dada, mas é necessário se achegar à frente da porta para que você possa ouvir o dono da casa falar com você e te convidar para entrar. Você não tem força para isso sozinho. Você sozinho não consegue essa proeza, pois é feito de carne e osso, do qual o reino de Deus não é constituído. Não tem como você levar seus pecados juntos para o reino de Deus. Eles precisam ser lavados no sangue precioso que foi derramado na cruz. Para que então você possa ouvir as palavras de Paulo sobre ressurreição e fazer delas uma mensagem viva e alegre para você. Caso contrário, elas serão uma mensagem de juízo para a sua vida, pois ignoras a verdade de Deus. Livre-se de hábitos, costumes, jeitos que não combinam com a conduta de Cristo. Tome uma decisão de reconhecer que você não pode ser igual a todo mundo, pois Jesus te chamou. Se Jesus te chamou, então você é chamado também a não ser como todos nesse mundo. Antes é chamado a ir contra os padrões desse mundo, porque este mundo ama o pecado e o pecado se torna algo delicioso em nós. Eu quero te exemplificar isso. Creio que você já viu ou ouviu falar do filme ou desenho da Branca de Neve e os Sete Anões. Há uma cena onde a Branca de Neve aceita a deliciosa maçã da malvada bruxa,
que a convence com as seguintes palavras: vamos, vamos, pode provar. Entendeu? Essa é a mesma artimanha que o diabo usa com o intuito de mentir para nós. Por detrás dessas palavras belas, impulsionadoras, estão: vai, como o pecado, pois ele é inofensivo e delicioso, é tudo o que você deseja. Portanto, não se iluda com a propaganda bonita da maçã do amor próprio e deste mundo. Você talvez pode achar tudo isso bonito, mas na verdade não é. Algo maravilhoso foi feito no Gólgota, onde Jesus levou os milhões de pecados humanos, e isso inclui todos os seus pecados, os que já passaram, os que estão agora e os futuros. Não se engane, se renda aos pés do Senhor, abaixe sua espada contra Deus, porque você não ganhará coisa alguma lutando a favor deste mundo. Lute a favor de Deus. Você será humilhado de modo incalculável se você não estiver no lado de Deus. Não é porque Deus deseja te humilhar ou Ele quer o teu mal, mas porque você reconheceu que não precisava de Jesus para viver, ou que levou uma vida totalmente sem juízo. E uma vida sem juízo é a vida do inferno, que mente para nós, que faz com que a gente acredite numa linda história do tipo: eu posso ser igual a todo mundo, porque se todo mundo vive assim, é porque esse é o modo certo de se levar a vida. Lembre-se da primeira lição que compartilho com você. Não posso herdar o reino de Deus sem antes ser revestido da glória imperecível e imortal. A segunda lição que aprendi com Paulo é a seguinte: haverá um momento onde a última trombeta soará para a consumação de todas as coisas. Os versos 51 e 52 destacam isso. Haverá um momento em que a eternidade buscará os seus, e isso será tão rápido quanto um piscar de olhos. Ou seja, será um acontecimento que não se pode calcular ou prever a partir das dimensões humanas, pois está dentro da dimensão de Deus, o dia em que Ele enviará o Seu Filho para buscar aqueles que já morreram e aqueles que ainda não. Isso nos dá um sinal que devemos ter o nosso coração colocado em Cristo, voltado para Ele. Mas fato é que teremos todos, também aqueles que não estão diante de Cristo, de se apresentar diante de Deus. Mas somente aqueles que viveram e foram reconhecidos como cristãos verdadeiros serão transformados para a glória do nosso Senhor. Talvez você esteja se perguntando: mas os cristãos serão transformados no que em sua ressurreição? E os que não seguiram Cristo verdadeiramente, o que acontecerá com eles? O apóstolo João relata as palavras de Jesus sobre ressurreição. Você pode conferir isso no Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Lá Jesus disse: Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. O mesmo Jesus ainda falou no verso 24 do mesmo capítulo de João as seguintes palavras: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Entendeu? Tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Você que me fez a pergunta: o que acontecerá com aqueles que não seguiram Cristo verdadeiramente? A resposta foi dada nas palavras que João anotou. Eles experimentarão também uma ressurreição, mas para a condenação. Mas que condenação? O que isso quer dizer? Ela quer dizer que tudo em sua vida será passado à luz da palavra de Deus, que mapeará toda a sua vida buscando achar algo que o justificará em Cristo Jesus. No entanto, mesmo assim, a certeza já está posta:
não se achará nada digno de Jesus. Portanto, estará condenado a viver sobre a maldição do inferno, lugar que Deus destinou ao diabo, aquele que te faz uma bela propaganda sobre como a vida pode ser boa com ele. Quanto àquele que está em Cristo, João descreve bem as palavras de Jesus. Já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna, que se mostrará de forma plena e completa na volta de Jesus. Quanto à pergunta, os cristãos serão transformados no quê quando houver a ressurreição? Eu quero te impulsionar a voltar uns versos do texto que abrimos em 1 Coríntios 15, no capítulo 15, então versos anteriores aos 50. Os versos 35 ao 49 falam sobre isso. E talvez você ainda ficará com dúvidas. E por isso eu quero dar uma resposta a você. Os cristãos serão ressuscitados e transformados em corpos celestes. Isso quer dizer que o velho homem em seu corpo anterior será transformado e resplandecerá de forma plena a glória de Deus, juntando-se assim com o próprio Deus que vive na eternidade. Não sabemos como esse corpo celeste será, mas uma coisa sabemos: ele será muito, mas muito cheio de esplendor do que podemos imaginar. Aliás, ele será semelhante às coisas do alto e não mais com as coisas aqui de baixo, pois viveremos sem as marcas do pecado, do sofrimento, do desespero, das aflições, das angústias e tudo aquilo que sempre nos atingiu o coração aqui na terra. Antes, será a maior e mais profunda vida, cheia de alegria, com ânimo, felicidade, paz, segurança, harmonia e tantas coisas que se alinham com a forma de vida que Deus desenhou para nós. Amados, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Não deseje o céu pelas coisas que Ele pode te ofertar, mas deseje o céu por causa de quem mora lá. O nosso Deus, que mora no céu, é quem habita no lugar onde todas as coisas podem ser nos dadas. E você não vai conseguir entrar lá sem Ele. É o Pai que enviou seu Filho ao mundo para nos dar a chance de irmos para lá. Chance de nos arrependermos. Caso contrário, o céu não seria o mesmo para nós. Você somente terá o céu, a herança de Deus, se viverdes com Jesus Cristo, de forma que você não se ache mais. Aquele que passou pelo mesmo mundo que nós, Jesus Cristo, sofreu as duras tormentas igual a nós, pois foi feito carne e osso como nós. Lembre-se de não almejar as riquezas do alto sem antes viver profundamente com o dono das riquezas, pois Deus conhece seu coração. Ele sonda todos os cantos e sabe muito bem o que passa em sua mente. Não tente tapear Deus, pois Ele não entrará nessa. E o final da história será trágica para aqueles que acharam que podiam enganar Deus, fazendo exatamente a obra do diabo, sendo um enganador, um destruidor da verdade. Portanto, anote essa segunda lição. Haverá um momento onde a última trombeta soará para a consumação de todas as coisas. Agora eu quero compartilhar a última e a terceira lição que aprendi com esse texto de 1 Coríntios 15, dos 50 a 58. Jesus deve ser útil para o nosso dia a dia e não inútil. Prestou atenção? Jesus deve ser útil para o nosso dia a dia e não inútil. Os versos 55 ao 58 apontam para o fracasso da morte à luz da obra de Jesus Cristo. À luz da ressurreição, a morte se tornou algo sem peso para aqueles que acreditavam e acreditam sua vida a Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás escancara o fracasso humano de vencer com a sua própria sabedoria, que não consegue planejar e concretizar sonhos eternos.
A ressurreição de Cristo é a vitória de Deus sobre o diabo e sobre todos os poderes malignos que operam para destruir a vida que Deus fez surgir a partir do seu fôlego, a partir do seu Espírito. Você foi criado para estar com Deus e para ressuscitar com vida abundante a partir de Deus. Não para padecer sobre o poder da morte, sobre o poder do diabo, que te afligirá mais do que você pode pensar hoje. Quero lembrar que você não vence a morte sozinho. Nenhum esforço seu fará isso acontecer, pois não está em ti a vitória sobre a morte e nem o direito de conseguir a ressurreição. Antes, está unicamente em Jesus Cristo, assim como o verso 57 destacou. A vitória é por meio do Senhor, e não há outro que te garanta a vitória na vida, a não ser Ele. Agora é o seguinte, a vitória que temos em Cristo, ela não é algo do tipo, ganhei uma vez e nunca mais continuo a corrida. Ela não é assim. Com Cristo não há aposentadoria das pistas. Você precisa perseverar e continuar correndo, porque quem dirá que você é vitorioso a não ser Cristo? Não será os demais corredores. Portanto, não importa quantos anos você tenha, quanto tempo já correu, você precisa continuar a correr a maratona de Cristo. Isso deve ser assim para que você se mantenha firme, cheio de energia, forte e em boa condição de combate, para que a obra de Cristo seja espalhada em todos os cantos desse mundo. Portanto, amados, a vitória que Cristo nos dá deve ser útil e não inútil em nós. A vida que Cristo nos dá deve estar voltada também aos outros que estão em nossa volta. A palavrinha que a versão bíblica que compartilhei hoje com vocês traz, diz inútil no final do verso 58. Ela ainda poderia ser traduzida, como outras versões traduzem, por em vão. Ou seja, ter a palavra de Deus, ter a obra de Deus, viver a ressurreição de Deus como algo em vão, é dizer que isso não é verdade, que está destituído da verdade, que não tem serventia, que é vazio de significado. Assim, a obra do Senhor em cada um de nós não pode ser inútil quando afirmamos que Ele é nosso Senhor. Ela não deve ser vivida como algo banal e sem valor. Não! Ela deve ser de grande utilidade em nossa vida. Sabe, queridos, a igreja primitiva, aquela que começou com os discípulos de Jesus, sabia que a ressurreição era algo que deveria ser sempre lembrado como de grande utilidade, pois recordava o maravilhoso convite que Deus fez para nós, anunciando a ressurreição do seu Filho. Assim como o Pai ressuscitou o seu Filho da morte, Ele também deseja isso para nós. E a igreja primitiva sabia isso. E é por isso que o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versos 32 e 33, afirma que a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ter alguma coisa ou ser algo que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça. Você conseguiu perceber que o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus era a convicção que gerava imensa graça em meio ao povo? Graça essa que se via no agir um com os outros? Pois é, a ressurreição é tema central na vida de fé. E não podemos esquecer ela, porque ela é a razão de podermos crer em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como o ungido de Deus. Se Cristo ressuscitou, Ele o fez no poder do Pai, que o ama de forma estrondosa e também ama de forma estrondosa cada um de nós. Ama você e quer que você o ame também de forma estrondosa. A palavra estrondosa
gera um sentimento de algo que causa um grande barulho. Mas é exatamente isso. Deus quer que o impacto dele em nossa vida gere um barulho que os outros possam ouvir e sentir em nós. Ele deseja que você olhe para a cruz e veja ela como algo que não é mais um sinal de vitória do inimigo, mas como um sinal de que Deus derrotou a morte, o diabo, e trouxe luz para os cansados, para os perdidos, para os pecadores. A cruz hoje deve ser um sinal de rendição, pois sabemos que na cruz Cristo não mais está pregado, pois sua pregação venceu o pior dos oponentes. Ele venceu as consequências dos nossos pecados. Ele venceu a perdição que nos estava destinada. Amados, olhe para a cruz, para essa cruz, e veja que Cristo não está mais pregado lá. A cruz hoje está vazia porque Ele ressuscitou e faz um convite para você, para que você possa ressuscitar com Ele. Você precisa olhar para Ele e tomar uma decisão de o reconhecer como aquele que ressuscitou. Torne a ressurreição de Jesus útil em sua vida, em seu lar, em seu trabalho, com seus amigos e familiares, com as pessoas próximas. Faça de Jesus aquele que está em primeiro lugar em todas as questões e não largue Ele de jeito algum, pois Ele não deseja te largar. Por isso, lembre-se desse último e terceiro ponto. Jesus deve ser útil para o nosso dia a dia e não inútil. Amados, hoje, domingo de Páscoa, celebramos com alegria que podemos fazer parte do corpo que ressuscitará para a eternidade com Deus. Se você teme não fazer parte desse povo que vai para o céu, eu quero te dizer uma coisa. Faça isso agora. Não deixe para amanhã. A oportunidade está sendo dada. Não lance mão dela. Guarde essas 3 lições que eu aprendi com Paulo. Coloque elas dentro do teu coração e talvez você possa ainda aprofundar elas ainda mais em ti. Antes eu quero te lembrar as 3 lições que eu aprendi. A primeira, que eu não posso herdar o reino de Deus sem antes ser revestido de glória imperecível e imortal. A segunda, haverá um momento onde a última trombeta soará para a consumação de todas as coisas, e eu preciso estar ligado nisso. Terceira, Jesus deve ser útil para o nosso dia a dia e não inútil. Portanto, eu devo levar Ele no meu coração todo segundo, todo momento. Meu desejo é que Deus abençoe tua vida e permita que você viva na certeza da ressurreição para a eternidade e não para a condenação. Assim, eu desejo do fundo do meu coração um grande abraço e até ao nosso próximo culto, que acontecerá de forma presencial no dia 11 de abril, às 19 horas, às 7 horas da noite, aqui na Melquimboia. Até mais!